Pádua Simon, 25 anos, estudante de psicologia, trabalha na linha da psicanálise e análise do discurso e seu objeto é o outro que diz sem falar. Olá, Bruno, tudo bem? E aí, Rodrigo, tudo certo contigo? E aí, como surgiu essa ideia do outro que diz sem falar? Pois bem, eu comecei a minha jornada acadêmica na psicologia em 2009, que foi meu primeiro ano de estudo da área, no caso, quando eu ingressei na faculdade. Porém, eu considero que minha verdadeira entrada na psicanálise e na psicologia propriamente dita se deu quando eu aderi ao grupo de pesquisa da prof. Luciene Jung de Campos, que juntamente com o Macuri Petef, que foi um dos sujeitos que já passou pelo programa, o Ismael Pereira, também outro caro colega nosso que já fez parte aqui. E frente à necessidade da gente, não diria da necessidade, mas do objetivo da gente fazer a análise do discurso, né, antes de se tornar disciplina, mas de pegarmos o artesanato como uma forma de discurso, nos foi apresentado o método da análise do discurso, que é o método utilizado pelo nosso grupo de pesquisa. E esse método, ele concebe três grandes áreas do conhecimento para discursivizar determinados objetos. Então a gente passa pela psicanálise, pelo marxismo ou materialismo histórico, como muitos conhecem, e a linguística. E foi articulando as tensões nessa área e propondo essa discussão dentro do nosso grupo de pesquisa que eu acabei chegando no ponto em que eu culminei na minha reflexão do que era ideologia, né? E desde então estou me aventurando nesse campo e tentando, né, através das tensões propostas por essas disciplinas, fornecer novos conhecimentos para a compreensão da coisa. E na discursivização, como o outro diz sem falar? Pois bem, sabes que essa eu acho que é o grande embate da nossa discussão e foi a minha, né, foi o ponto que eu queria chegar, ainda bem que tu tocaste rápido. Comumente, quando a gente questiona as pessoas sobre aquilo que elas imaginam que é a ideologia, ou se tu questiona para elas de que maneira elas concebem a ideologia, uma série de significantes, de palavras são escolhidas para designar o que significa ideologia, né? Então, nós temos sistemas de valores, nós temos ética, nós temos vários significados que dizem respeito à instância simbólica, né, dos valores da sociedade como um todo. Eu, particularmente, sempre senti que esses conceitos ficavam aquém daquilo que era o fenômeno da ideologia propriamente dita. E, né, a fortuita vida me trouxe a oportunidade de entrar em contato com a análise do discurso, que foi uma área que me permitiu ver não só os objetos da ideologia, como comumente são abordados, né, porque eu acho que esse é o grande critério da ideologia, como eu concebo, né, eu acho que quando a gente está perto dela e prestes a encurralar, ela desaparece, e quando a gente menos acha que ela está acontecendo, ela está ali veemente gritando contigo. Então, quando entrei em contato com a análise do discurso, pude colocar a ideologia no campo do inconsciente, que é onde entra a psicanálise, que já estava circulando na minha vida enquanto uma disciplina que eu já estudava. E no momento em que se propõe a ideia de que a ideologia já não se trata de um objeto propriamente dito ou de um significante exposto para a sociedade que serve um interesse, a gente percebe que, pegando as palavras de Althusser, que é um escritor que eu gosto bastante, ele diz que a ideologia é uma reprodução da relação do sujeito com as suas condições reais de existência. E essa é uma frase que a primeira vez que eu li, eu tenho que dizer que eu fiquei extremamente pego por ela, porque é o tipo de frase que tu lê e tu chega ao final pensando que está começando a ler ela novamente, né? Mas para esclarecer um pouco isso, basicamente o que ele traz à tona é o fato de que a ideologia, em qualquer forma, na contemporaneidade, o capital, a gente pode pegar as formas de servidão, todas essas designações ideológicas, o religioso, e trouxe à tona o fato de que, se a ideologia é uma relação posta para o inconsciente, ela não tem como acontecer de uma forma deliberada para o sujeito que pensa, né? E nos voltando um pouco mais para o cerne da análise do discurso, Michel Pechet, o grande idealizador da análise do discurso e praticante, obviamente, ele fala que a ideologia interpela o indivíduo em sujeito. A ideologia seria um ser singular também. Também. Acho que, para além de um ser singular, ela seria a fórmula com a qual o sujeito concebe a realidade, né? E nessa construção aí, agora nos voltando para o materialismo histórico, que tem como base a dialética, a gente pode pensar que tanto a relação
constrói objetos, porque para que se tenha uma relação se direciona conteúdos para um determinado objeto, como esse objeto, no caso do capital ou de qualquer ideologia, devolve para a relação alguns elementos que vêm a torná-la autossustentada, né? Ou seja, determinados objetos vão receber um valor, que é o próprio da lógica de mercado do capitalismo, né? Falar no valor, o valor simbólico, mas que é atrelado a um objeto real, né? Um objeto que existe, que ocupa um espaço real na nossa dinâmica de vida. Porém, o valor desses objetos está totalmente à mercê da relação que a gente obedece com eles. O que muitas vezes, se nós colocarmos à luz das coisas, né, à luz da discussão, da reflexão, é uma relação que propõe muito pouco, tanto para o objeto como para o sujeito que pensa. E como essa ideologia voltada para o capital, trazendo de uma forma política, ela pode ser tratada em outras formas políticas, não a do capital. A do comunismo, a do socialismo, Exatamente, exatamente. Eu acho que assim, quando vamos conceber um exemplo diferente do capital, porque eu acho que na contemporaneidade é difícil da gente se afastar dele, mas peguemos as formas de produção durante a servidão, durante o feudalismo, por exemplo, que é uma forma de ideologia. Naquela época, nós teríamos posições sociais estabelecidas para aqueles que seriam servos, posições sociais estabelecidas para aqueles que seriam do clero, para pessoas que são donas dos feudos, todas muito estabelecidas, cujas quais a própria complementariedade dessas posições se dá na produção que existe entre elas, né? Ou seja, o trabalho é próprio do servo, a intelectualidade já atrelada ao âmbito do clero e da igreja e dos movimentos religiosos. Isso tudo designa para essas pessoas, numa dada cadeia social, um lugar, uma posição que elas vêm ocupar. O capital não escapa dessa regra, né? A mesma coisa acontece, porém, eu acho que por haver uma concentração de riqueza demasiada na mão de pouquíssimas pessoas, essa articulação de interesse, ela acontece muito longe do sujeito comum. E ela acontece em momentos em que o sujeito não tem acesso nem real, imaginário ou simbólico para compreender determinados fenômenos, né? E eu acho que para trazer então para essa discussão, vou pegar a própria comunicação social, o jornalismo, enfim, de qualquer magnitude, até as próprias redes sociais, como sendo verdadeiros campos onde o sujeito comum tem acesso a um tipo de informação. Só que não dá para gratificar, por viés de realidade, o fato de que aquela informação exposta por esses meios gratifica a verdade das coisas, né? É aí que eu acho que a gente começa a entrar naquilo que eu chamo de movimento interpretativo, né? Se a ideologia se trata de uma forma de relação, então significa que nós não temos objetos, nós interpretamos objetos de muita maneira, né? E eu acho que é nessa relação de interpretação, né, que vai para o objeto, cintila e volta para o sujeito, que a gente acaba concebendo as nossas relações sociais como elas se estabelecem, né? E quando se começa a questionar esse objeto, se trata de cercar a ideologia e ela deixar de existir de alguma forma. Como que a gente faz para cercar essa ideologia? Seria uma compreensão do que está nos cercando? Sabes que eu acho que assim, frente aos meus estudos, né, eu acho que tudo que eu consegui coletar nesse tempo todo de estudo, eu acho que não existe a possibilidade de não haver ideologia, né? Althusser até vai dizer que o ser humano é um ser naturalmente ideológico. Até porque ele está à mercê da língua, enfim, que a língua eu acho que é um campo que expõe exatamente essa dinâmica que existe da ideologia dentro do inconsciente, né? E posto o fato de que a ideologia ela é natural, não há a possibilidade da gente cindir com a existência dela. A gente pode ressignificar a própria relação que ela propõe. Que no caso do capital, significa, né, quem sabe, abandonarmos um pouco essa questão da valoração e valorização e desvalorização do sujeito contemporâneo, né? Porque tendo o trabalho como cerne da organização social na contemporaneidade, a produção assume um papel muito mais importante para a ideologia do que o sujeito que trabalha. E o sujeito que trabalha, acho que a psicanálise daí entra como um movimento de resistência, a exemplo da arte, a exemplo da própria comunicação social, que também pode ser uma forma de resistência, propõe que se olhe para esse sujeito como um sujeito e que está à mercê desses jogos. Porque se tem uma coisa que logo de cara a gente entra em contato na psicologia quando nós entramos, é a possibilidade do atuar clínico. Mas um atuar clínico, quando eu entrei, ele era uma coisa muito mais restrita do que eu consigo conceber hoje em dia. E o atuar clínico, quando concebe essa forma de relação, consegue, na minha opinião,
quem sabe, afastar o sofrimento que o sujeito tem dentro dele, que ele detém na subjetividade, e começa a colocar isso à mercê de um processo de reflexão sobre a relação que é imposta para ele. Né? Porque se todos nós somos obrigados a ser alguém nessa vasta gama social e todos somos submetidos e bombardeados pelas produções do capital, pelo marketing, pela propaganda, pelas infinitas formas de consumo, tu há de convir comigo que existe muito mais na cabeça do sujeito do que ele mesmo consegue conceber em relação a esse conflito, né? E eu acho que trazer para a cena clínica essa reflexão, e não só para a cena clínica, como para a cena política, é a gente literalmente se apropriar daquilo que diz respeito à nossa vivência de sujeito, né? Eu te questiono, nós estamos à mercê, mas os donos do capital também não estão à mercê dessa tecnologia. Boa! Essa eu acho que é uma outra coisa que deve ser captada e que muitas vezes o materialismo ou o marxismo é torcido em prol estritamente da luta de classes, que é um fenômeno que existe, na minha opinião, mas eu acho que existe um sentido diretivo na teoria marxista quando proposta hoje em dia, e ainda bem que tu toca nisso. De fato, naquilo que diz respeito à realidade, os agentes dominantes do capital são pessoas. São pessoas que estão à mercê desse jogo também, porém embutidos numa nova posição, uma posição que detém um poder real, econômico, social, incomparavelmente maior do que o nosso, né, do sujeito comum. Porém, se a gente for fazer uma análise real, a contingência de pessoas à mercê do jogo do capital é muito maior do que os agentes do capital. Mas aí entra o mérito daquilo que eu chamo de assujeitamento e outras pessoas vão chamar de alienação, que é o fato de que a ideologia ela é posta para nós dentro das nossas instituições educativas, dos aparelhos de Estado, assim chamados, né? De maneira tão clara e tão coesa que tu defende ela quando tu pensa que tu não quer mais ela. Né? Ao passo em que a realidade ela perde valor, perde potência para aquilo que é conteúdo simbólico e imaginário do capital, né? Desse ente, desse grande outro que permeia a nossa realidade. O tópico do capital? O tópico? O tópico do capital seria esse imaginário do capital, seria uma utopia do capital também? De alguma maneira, sim. É que daí a utopia do capital, quando tu falas para mim, diz menção à utopia do interesse do capital. A utopia do interesse do capital, exemplo de qualquer utopia, acho que é inalcançável, né? Porque não existe agente dominante se não tem alguém subjugado nessa relação. E não existe enriquecimento ou concentração de renda se não tem trabalho. Então, é aquilo que eu chamo do contrato feito no silêncio. E por isso, o outro que diz sem falar. Porque o capital, ele fala, ele diz antes, ele dá significados, mas ele não precisa falar para transpor essa barreira, né? Porque a tua própria construção de subjetividade, de sujeito, se dá nessa realidade. Pensar em qualquer outra é impensável até que surja, né? E chegaste a pensar como desconstruir isso de alguma forma? Pois, vou novamente, né? Vou me voltar ao meu caro companheiro Marx, companheiro de vários, mas que diz que nenhuma formação social que não produzisse e reproduzisse suas condições de produção não duraria sequer um dia. O que isso quer dizer para o sujeito comum? Significa que, à medida em que nós tentamos transpor essa barreira intransponível, nós temos que propor algo diferente. Só que nós não podemos propor nada diferente que não seja sustentado em algo conhecido. Ou seja, nós estamos à mercê do fato de que, por exemplo, o trabalho mas há muito tempo é um organizador social, desde o feudalismo. E nós, no tempo real, no tempo hábil, nós estamos a 1000 anos-luz do feudalismo. Porém, o trabalho continua sendo o cerne e organizador social principal da sociedade, mesmo do capital, anos após essa ascensão, né? A ascensão dos agentes dominantes. Se existe uma possibilidade da gente sair dessa relação, eu não sei. Eu acho que o único jeito da gente conseguir desmantelar minimamente o poder que nós mesmos damos aos agentes do capital é criticando a relação que nos é oferecida, né? Acho que o principal objetivo da psicanálise, enquanto uma manifestação clínica, social e política, é empoderar o sujeito no único espaço onde não tem conformidade, que é na subjetividade. Pontos de desenvolvimento, fechamento desse trabalho. Pontos de desenvolvimento? Cara, eu diria assim, cria-se um espaço de tensão nada
não vou dizer propício, extremamente propício, porém nada agradável. Frente à necessidade de que o capital tem de zelar pela nossa experiência subjetiva individual e prezar por significantes como felicidade, qualidade de vida e todas essas outras coisas próprias de um sistema como esse, existe a possibilidade da gente fazer esse enfrentamento enquanto sociedade, enquanto sujeito, no espaço clínico, no espaço universitário, no espaço político, comunicativo, da gente, né, começar a desmantelar de fato e nos apropriarmos daquilo que contempla a nossa relação com a realidade, mas que não nos agrada. Porque se nos é ensinado, nós podemos transformar. Agora, se a gente simplesmente engolir no seco, aí a possibilidade de mudança vai totalmente pela culatra, eu acredito. Uma vontade idealista de um psicólogo e de um capitalismo sustentável, pode-se assim dizer? Agora me pegaste. Não, acredito que não, até porque o capitalismo sustentável, ou melhor, a sustentabilidade posta para o capital, eu acho que ela... Não vou dizer que não existem práticas sustentáveis no capital, jamais. Acho que existem verdadeiros esforços de sujeitos que têm como objetivo principal a sustentabilidade dos recursos naturais. E esses, para sempre e eternamente, terão o meu respeito. Porém, eu questiono muito a sustentabilidade quando posta a critério de um diferencial de produto ou mercadoria, né? Acho que hoje em dia é uma prática relativamente comum, né, dos grandes conglomerados, enfim, não cabe citar nomes, trazer esse elemento da sustentabilidade à mercê de um consumo. E eu acho que isso pode ser pregado como uma sustentabilidade de recurso, mas na verdade eu penso que no real o planeta Terra estava muito bem antes de nós chegarmos e vai continuar muito bem depois que nós sairmos daqui. Então, nós não estamos fazendo, eles não estão fazendo e nem nós estamos fazendo esse esforço de sustentabilidade para sustentar o mundo. Estamos fazendo para sustentar o nosso capital. Sim, compreendo, concordo. E um fechamento, uma citação. Uma citação, pois bem. Malandra a mesma ideologia que vive de inquilina e cobra aluguel. Do Bruno Simon. Obrigado, meu querido. Eu que te agradeço, cara. Obrigado por essa presença e obrigado por empoderar essa voz aqui. Obrigado. Várias outras, viu? Obrigado por aceitar o convite. Pô, sempre será aceito, meu amigo. Sempre será aceito. Obrigado. O Diálogos fica por aqui. Até a semana que vem.